Bem, vamos continuar com nosso estudo de Êxodos. Estamos na divisão número 6, que se chama Libertos e Afogados. Não consigo resistir a contar essa história sobre um pregador liberal. Você sabe o que é um pregador liberal? É um homem que lê a Bíblia com tesouras e recorta todos os milagres. E esse pregador liberal estava pregando sobre o Êxodo. E ele disse, não houve nenhum milagre. Ele disse, naquela época e naquele lugar, o Mar Vermelho só tinha meio metro de profundidade. E uma irmã na congregação gritou, aleluia! Ele parou e perguntou, por que gritou aleluia? E ela disse, pelo milagre. E ele disse, mas eu expliquei, só tinha meio metro de profundidade. Eles passaram andando. Qual foi o milagre? E ela disse, afogar o exército egípcio em meio metro de água. Então, de qualquer forma, era um grande milagre. Tendo dito isto, vamos olhar o lado prático. E em primeiro lugar, a pergunta de qual foi a rota que eles seguiram para sair do Egito? Há a terra de Canaã e há 3 possibilidades que você vai achar em vários comentários sobre a Bíblia. A primeira rota é o que se chama a Rota do Norte. Saíram de Gósen aqui e passaram por esses bancos de areia. Esses são bancos de areia na parte rasa do Mediterrâneo. E atravessaram o mar ali. Eles atravessaram o Mediterrâneo, diz essa teoria. E os carros não poderiam segui-los por causa dos bancos de areia. Olha o mapa do Egito e você vai ver esses bancos de areia marcados. E aqui temos o lago Subonos, aqui por dentro. E depois foram para Cádiz Barneia. Essa é uma teoria. A segunda teoria é que atravessaram diretamente para Cádiz Barneia, a rota do meio, mas havia uma linha de fortalezas ali, mais ou menos onde fica o canal de Suez. Os egípcios tinham uma linha de defesa muito forte aqui contra qualquer invasão do leste e teriam que atravessar essa linha de fortalezas. E eu acho isso improvável, porque não tinham armas para poderem lutar. A terceira possibilidade, e creio eu é a correta, foi a rota do sul, descendo até o Monte Sinai. Moisés viver aqui como pastor por 40 anos, ele conhecia o território. E creio que ele os levou até aqui. E esse monte aqui é o Monte Jebel Musser, como é chamado hoje. Esse é o monte, de acordo com muitas tradições, onde Moisés recebeu os 10 mandamentos. O Sadat, presidente do Egito, quis construir um prédio em cima desse Monte Sinai, que combinaria uma sinagoga judaica, um mosque e uma igreja cristã em um só prédio, mas ele foi assassinado antes que pudesse fazer isso. Mas toda a tradição do Oriente Médio coloca Sinai bem aqui. Mas vamos olhar essa área com maiores detalhes, porque isso pode explicar alguma coisa. A Bíblia não diz que Deus dividiu o Mar Vermelho. O que a Bíblia diz é que ele mandou um vento oriental, que dividiu o Mar Vermelho. Agora, como que um vento do Oriente dividiria o Mar Vermelho? Essa é a pergunta que muitos têm perguntado. Bem, vamos olhar essa área mais detalhadamente. Os grandes lagos amargos, na verdade, estavam ligados ao que nós chamamos o Mar Vermelho nos dias antigos. E eram ligados por um mar raso chamado como Mar de Juncos. E é bem mais provável que seja então esse Mar de Juncos do que o Mar Vermelho. Aqui temos o que é conhecido como o Grande Lago Amargo, mas naqueles dias era ligado através desse canal pantanoso, o Mar de Juncos. A linha de fortalezas descia aqui até o Lago Amargo. E os israelitas deixaram Gósen e vieram ao sul, porque o faraó apenas o deixou ir ao deserto, achando que depois poderia trazê-los de volta de lá. Então vamos imaginá-los acampados aqui, escondidos por uma nuvem. Deus mandou uma nuvem para escondê-los do exército egípcio que se aproximava daquele lado. Então, se eles atravessaram nesse ponto, então 2 forças naturais poderiam ter dividido a água. Um forte vento oriental levaria as águas do Grande Lago Amargo naquela direção, e com a maré voltando, as águas do Rio Vermelho estariam vindo nessa direção. Então, dá para imaginar uma divisão aqui. Ao invés de 2 grandes paredes de água que vemos no cinema, seria isso aqui. Mas, obviamente, não explica o milagre de forma alguma. Como que esse vento oriental resolveu soprar ali na hora exata? A Bíblia diz que Deus enviou. Então estamos examinando isso de uma forma prática, mas não estamos tentando desfazer o milagre.
No mínimo, foi um milagre de coincidências. Mas na Bíblia não existe coincidência, só existe providência. Mas creio que foi isso que aconteceu. E, na verdade, uma foto de satélite desta área revela o canal que ligava o Mar de Juncos ainda está lá, mas está seco agora. Dá para enxergar? O grande lago amargo, dá para ver a linha. Essa fotografia de satélite, dá para ver o velho Mar de Juncos, bem claramente. Mas na Terra não é tão claro. Mas dá para ver a ligação que faz aqui. Então, creio que a Rota do Sul, atravessando o Mar de Juncos até o Monte Sinai, é com certeza a rota correta. E de lá partiram ao norte para Cades Barneia. Dessa forma, evitando a linha de fortalezas na fortaleza oriental do Egito. Para mim, o que me chama a atenção sobre a travessia do Mar Vermelho ou Mar de Juncos é o fato que aconteceu no terceiro dia depois de terem matado o Cordeiro de Páscoa. Sua libertação foi no terceiro dia, após a morte do Cordeiro Pascual, e chama ainda mais atenção, e faz-nos pensar bastante. O livro de Êxodo diz a hora exata que eles tinham que matar o Cordeiro de Páscoa, e tinham que matá-lo bem no meio do período da tarde, um dia antes da Páscoa, 3 horas da tarde. No meio da tarde. Estão me acompanhando? O Cordeiro da Páscoa morre às 3 da tarde. E 3 dias depois disso, eles finalmente escapam. E estão livres do faraó e nunca mais o verão. Estão entendendo o que estou falando? Bom, vamos entender muito mais. Vamos prosseguir agora para a próxima divisão. Vou pegar o primeiro cartaz. Providência e proteção. Estão num lugar agora onde não há absolutamente nenhum apoio para a vida humana, a não ser os beduínos. Não é um lugar onde você queira levar 2,5 milhões de pessoas, mais os animais. Aconteceram tanto problemas externos quanto problemas internos que Moisés teve que enfrentar. Problemas externos, comida e água. Onde se consegue comida e água no deserto? E a resposta é: Deus teve que providenciá-los. E providenciou comida para eles, na forma desses pedacinhos redondos de sei lá o quê, que encontravam no chão do deserto cada manhã. E quando colheram, descobriram que era comível e lhe deram um nome. E o nome foi: o que é isso? No hebraico, maná. Quer dizer, o que é isso? O que temos para o café? O que é isso? O que vamos almoçar? O que é isso? E para o jantar? O que é isso? De novo, não. E foram sustentados por o que é isso por 40 anos. Chamamos de maná e achamos o nome bonito, mas é o que é isso. E esse maná era literalmente pão do céu. A Bíblia fala sobre isso mais para frente. Mas foram sustentados com pão do céu. E reclamaram amargamente que não estavam comendo carne. Estavam acostumados a uma dieta de muita proteína lá no Egito e reclamaram que não havia carne. Nunca é uma boa coisa reclamar para Deus. Ele mandou um número tão grande de codornas que estavam em pilhas de 1,5 metros ali no chão do deserto. E comeram tantas codornas que ficaram até doentes. Não reclame a Deus, ele pode atender seu pedido. E água potável? Bom, a água era realmente o problema. O primeiro oásis ao qual chegaram foi esse lugar aqui. Essa é uma fotografia de um lugar chamado Mara. E viram água ali, então correram e tentaram beber, mas era salgada e amarga. Mas Deus fez um milagre através de Moisés e purificou aquela água e puderam bebê-la. Dá para ver que a água não é muito potável. É uma foto daquele lugar. Porém, o próximo oásis tinha água fresca. E é uma foto daquele lugar chamado Elum. Deus estava cuidando deles. Quando a água era ruim, Deus melhorava. E quando a água era boa, não precisavam de um milagre. Tinham água. Então Deus provia para eles e os protegia. Você sabia que precisavam de 15 milhões de litros de água por dia? Para essa quantia de pessoas e de animais? 15 milhões de litros por dia. E depois conseguiram de reservatórios das rochas. Para mim, um dos maiores milagres nessa
viagem no deserto foi que seus sapatos nunca se desgastaram. Eu já subi o Monte Sinai usando sandálias e foram destruídas aquelas pedras afiadas. No deserto de Sinai, acaba com os calçados na hora e diz que seus calçados não se desgastaram. Então, ou dizemos que isso é verdade e foi Deus quem fez, ou você tem que dizer que não passa de uma lenda. Não há meio termo quando você lê declarações como estas. Mas também encontraram problemas internos. Tenta imaginar aquela quantia de pessoas se acampando juntas. Sabe, já dá problema quando você vai só com sua família para acampar. Todos vocês ali bem apertadinhos naquela tenda ou naquela barraca. Imagine só 2 milhões. Não é de se admirar que um dos maiores problemas que Moisés teve foram as disputas entre as pessoas. E ele teve que ser um juiz. E todos eles vieram a Moisés com seus problemas. Como em algumas igrejas grandes, todo mundo quer trazer seus problemas ao pastor. Era isso que estava acontecendo. E felizmente o sogro de Moisés era muito mais sensato que Moisés, embora não fosse parte do povo de Deus. E ele disse: você precisa de anciãos. E Moisés então designou 70 anciãos. Bem, vamos prosseguir com as nossas divisões. Agora estamos na segunda metade. E a primeira coisa que acontece nessa segunda metade são os 10 mandamentos, escritos com o dedo de Deus, nas pedras, em 2 tábuas de pedra. Agora, cada vez que você vê uma figura dessas 2 tábuas de pedra, você vê os primeiros 4 mandamentos de um lado e os outros 6 do outro. Mas não era assim. Havia 10 de um lado e 10 do outro também. Por quê? Porque era um contrato legal. E uma cópia era para Deus e a outra era para o povo. Estão entendendo agora por que tinha 2 tábuas de pedra? Porque era assim que deveria ser. Havia 2 cópias, uma para cada parte. Mas como era uma aliança e não apenas um contrato, Deus escreveu os 2. Não havia nenhuma negociação. Deus disse: é assim que vão viver. E ele lhes deu 3 conjuntos legais. Um se chama os 10 mandamentos, ou decálogo, que significa 10 palavras. O segundo chamamos o livro da aliança, que se encontra nos capítulos de 20 a 23. E depois temos um outro conjunto de leis, dos capítulos 25 a 31, ou 32, que são as leis de adoração. E todos eles formam a lei de Moisés. E mais, tem mais no livro de Deuteronômio também. Portanto, a lei não são apenas os 10 mandamentos. É muito mais, são 613 regras e regulamentos sobre a maneira certa de viver perante o Senhor. Vamos começar com os 10 mandamentos. Há 3 princípios básicos, ou melhor, 2 que quero mencionar. Em primeiro lugar, o princípio do respeito. Todos os 10 mandamentos se baseiam naquele princípio: respeito por Deus, respeito por seu nome, respeito por seu dia, e depois respeito por pessoas, respeito pela vida familiar. Honra teu pai e tua mãe. Respeito pela vida, não matarás. Respeito pelo casamento, não cometerás adultério. Respeito pela propriedade das pessoas, não roubarás. Respeito pela reputação, não darás falso testemunho. Respeito, respeito, respeito. Uma sociedade saudável e santa se constrói sobre o respeito. E um comediante famoso da televisão disse uma vez: nossa intenção é profanar tudo que é sagrado. E mais do que qualquer outra coisa, essas comédias têm destruído o respeito. Respeito pela pátria, respeito por autoridade, respeito pela polícia, respeito pela lei. Podemos ver em nossa sociedade o que acontece quando o respeito desaparece. Mas a base da lei de Deus é o respeito. Amar a Deus e amar seu próximo pode ser traduzido como respeitando a Deus e respeitando o seu próximo. Este é o princípio básico atrás da lei de Deus, uma lei de respeito. E perdendo o respeito por Deus, você entra em idolatria. E quando se perde o respeito pelas pessoas, você entra em imoralidade e injustiça. Então aqui vemos o fundamento da lei. É uma lei boa. A maioria dos 10 mandamentos tem a ver com atos, com feitos ou palavras. Mas o último dos 10 tem a ver com sentimentos. É o único que trata o coração. E talvez foi por isso que Paulo disse uma vez que conseguia guardar 9, mas não conseguiu o 10º.
E o 10º é: não cobiçarás. Não queira o que você não tem. É o único que trata com o seu interior. Todos os outros tratam de comportamento. Há um princípio sobre essas 10 leis que as crianças judaicas aprendem com seus dedos. E o princípio é o seguinte: se você quebra um, quebra todos. Porque eles vão juntos como um colar. Não é, irmãs? Não importa onde você quebra um colar, se você quebra uma vez, você perde todas as contas. E este princípio é muito profundo, não são mandamentos separados. Eles formam a lei. Não são lei, mas são a lei. E ao quebrar em qualquer ponto, você quebrou a lei. Se o policial me parar porque estava correndo, não adianta dizer para ele: mas eu parei em todos os semáforos nessa tarde. Não importa quantos mandamentos você guardou, você quebrou a lei. E Deus está dizendo: essa é uma lei. Uma lei holística, assim por dizer. Quebrou um, quebrou todos. Transgrediu. A lei foi quebrada ao transgredir em qualquer ponto. Porque o respeito é uma coisa holística. E não podemos respeitar algumas coisas e não outras. Ou você é uma pessoa que respeita, ou não é. E quebrar os mandamentos é falta de respeito. O segundo princípio é responsabilidade. E hoje a psicologia e a psicologia e a sociologia nos ensinam que as pessoas não são responsáveis por suas ações. Estão até dizendo que a maldade se deve a um gene. Bom, sabemos que o pecado original se herda pelos genes, mas essa ideia de que uma pessoa é mais pecadora que a outra por causa de um gene significa que não são responsáveis por aquilo que fazem. A lei de Deus diz que você é responsável. Você vai prestar contas, você escolheu quebrar a lei de Deus. E a lei de Deus diz que somos responsáveis diante de Deus, cada um de nós, para vivermos corretamente diante dele. Só esses dois princípios de respeito e responsabilidade estão embutidos e, portanto, um terceiro princípio também foi embutido, o princípio da retribuição. Há sanções nesta lei, e uma dessas sanções é a pena de morte. A pena de morte é aplicada contra 18 pecados diferentes contra Deus, na lei de Moisés. Não é bom que você não vive sob a lei de Moisés? Por exemplo, quebrando o sábado, pena de morte. Há a retribuição, há castigo na lei de Moisés. E eu observo em particular que há uma distinção muito clara na lei de Deus entre atos intencionais e não intencionais que fazemos. Há dois tipos de matar. Há o homicídio doloso e tem o homicídio culposo. Mas em todos esses casos diz que não há nenhum sacrifício na lei de Moisés para pecados que são contínuos, deliberados e intencionais. Como também é o caso no Novo Testamento. Basta ler a carta aos Hebreus. Então essa lei foi dada dentro de um contexto, e o contexto é o seguinte: eu os tirei da terra do Egito e vou introduzir vocês no Canaã. E é assim que vocês vão viver agora. Este é um ponto muito importante. É baseado naquilo que Deus já fez por eles e naquilo que ainda fará por eles, que ele apela que eles vivam corretamente agora. E é a mesma coisa no Novo Testamento, não é? Baseie-se naquilo que Deus já fez por você e naquilo que ele fará por você. Que ele diz: é assim que eu quero que você viva agora. Sem esse contexto, a lei se torna algo áspero, impessoal e bem horrível. Mas nesse contexto se torna algo bom. Tudo encaixa. É a resposta de gratidão à graça de Deus. Agora vemos aqui o fato de que Deus quer viver com eles. Ele deu os 10 mandamentos no topo do Monte Sinai. Vamos olhar o Monte Sinai agora. É um monte temível e tem uma outra figura aqui que já dá uma ideia do que vou falar daqui a alguns instantes. Mas não olhem aqui agora. Aqui está o Monte Sinai. É uma montanha extraordinária. Já escalei essa montanha às 3 da manhã. Antes do nascer do sol, achei uma menina no topo, uma menina judaica, lendo os 10 mandamentos em hebraico. E eu lhe perguntei: qual o seu nome? Ela disse: Miriam. Eu disse: puxa, mas faz muitos anos que você está aqui. Bom, de qualquer forma, tem um mosteiro ao pé desta montanha, mas eu sempre me perguntei
Quando disse na Bíblia, não toque no meu monte santo, como assim não tocar na montanha? Não faz sentido. Até ver essa figura. Dá para chegar bem rente à montanha e tocar nela, porque fica bem perpendicular ao chão do deserto. Estão vendo? Bem íngreme. Tiveram que construir uma cerca, porque Deus queria que compreendessem que ele era um Deus santo. E não era qualquer um que poderia vir e conversar com Deus, porque ele é santo. Portanto, ele disse, ninguém pode tocar o meu monte santo. Então Moisés usou de bom senso e levantou uma cerca ao redor. Porque dá para ir e tocar nela, tem umas pessoas ali. Você pode se aproximar e tocar na montanha. Mas Deus queria comunicar a eles a sua santidade completa. E ele disse, Moisés pode subir, e Arão pode subir. Mas quanto aos outros, não podem nem tocar nela. Mas agora Deus diz, depois de dar a Moisés os 10 mandamentos aqui no meio de raios e trovão e fogo, bem assombroso, Deus diz, quero descer e morar numa tenda com vocês. Mas eu vou morar num tabernáculo que comunica a minha santidade. E pelo qual vocês têm que mostrar respeito e tratar com reverência. Um lugar santo. E na verdade, bem no meio do tabernáculo estará o cômodo onde eu moro de verdade e será o Santo dos Santos. E portanto Deus lhes deu as especificações de seu tabernáculo. Olhamos rapidamente mais cedo, mas vamos olhar novamente. Tinha que ficar bem no meio do arraial, e todas as outras tendas teriam que ficar ao seu redor numa ordem especial, que falaremos daqui a pouco. As tendas mais próximas pertenciam aos sacerdotes e aos levitas. Portanto, ficavam entre o povo comum e o lugar santo. E o tabernáculo em si tinha que ser cercado com apenas uma entrada. E o tabernáculo de Deus ficava dentro, mas tinha 2 cômodos. E o cômodo interior era o cômodo de Deus. E naquele lugar, apenas uma vez por ano, um homem poderia entrar. Mais ninguém. Jamais. E esse tabernáculo é tão cheio de detalhes. Vamos olhar algumas figuras bem rapidamente aqui. A beleza era de tirar o fôlego, mas a maioria dessa beleza era escondida. Cortinas e coberturas com bordados lindos, mas todos eles eram cobertos com pele de castor no exterior, escondendo a beleza de todo o povo. Só viam essa pele exterior, sem beleza. Mas sabiam que por dentro haviam móveis de ouro e cortinas lindas, bordadas, com cores celestiais. Azul, a cor do céu, e vermelho, a cor de sangue. Prata e ouro. Era uma tenda magnífica, mas havia uma cerca bem alta que tampava a visão. Então era bem escondido. Havia um certo mistério ali. Aqui temos alguns sacerdotes, véu exterior, e havia outro véu antes do Santíssimo Lugar. Bom, vamos entrar agora e vamos olhar aqui dentro. Aqui nós temos a parte exterior, uma espécie de vestíbulo, ou a antessala do Palácio de Deus. E aqui tinha a mesa dos pães de proposição e o candelabro também, e o outro altar pequeno. E vamos voltar ao outro, porque mesmo os sacerdotes que queriam falar com Deus tinham que vir a esse altar primeiro e oferecer um sacrifício, matar um animal e queimá-lo. E depois tinha essa grande bacia onde eles tinham que lavar-se e purificar-se. Tudo isso está nos dizendo, você quer chegar a Deus, primeiro você tem que sacrificar e depois tem que purificar-se. Há tanto significado aqui, não é? E Deus disse, essa é uma cópia de onde moram no céu. Essa é apenas uma réplica da coisa verdadeira. Portanto, aqui temos o átrio e finalmente o Santíssimo Lugar, com apenas um móvel. Madeira de acácia coberto por ouro. O propiciatório. Os querubins. Dentro um pouco de maná. Mas nunca viam. Mesmo quando o tabernáculo era desmontado e levado a outro lugar, isso era coberto. E o tabernáculo tinha que ser levado por pessoas especiais. E as pessoas normais tinham que manter uma distância de 1000 passos até que fosse montado novamente.
E a primeira coisa era levantar o tabernáculo de Deus. Depois cada um montava o seu, no lugar correto, cercando-o. Tudo isso falava da santidade de Deus, mas falava também de um Deus santo que estava disposto a morar no meio de seu povo. Maravilhoso. Acho que talvez perdemos um pouco da reverência e o assombro que precisamos para um Deus santo. O tratamos como colega. Precisamos lembrar que ele é santo. O sumo sacerdote. Até o vestuário do sacerdote era especificado. Tinha que estar certinho. E o sumo sacerdote usou no seu peitoral essas 12 joias que representavam as 12 tribos pelos quais era um sacerdote. E essas 12 joias aparecem de novo na última página da Bíblia, no Novo Jerusalém. Bem, poderíamos passar horas aqui, mas vocês terão que ler outros livros. Isso é cheio de significado, cheio de simbolismo. Deus disse só pessoas especiais podem usar isso, os sacerdotes. E só pessoas especiais podem construí-lo. E foi quando ele lhes concedeu habilidades impressionantes. Era de se pensar que tudo isso realmente mostraria ao povo a santidade de Deus. Mas enquanto Moisés estava no monte, você sabe o que aconteceu. Dessa vez, Arão ficou embaixo. E o povo veio a Arão e disse: Moisés está demorando muito dessa vez. Achamos que ele não vai voltar. Queremos um Deus aqui embaixo. E então Arão disse: me dê seu ouro. E lhe deram ouro. E Arão disse a Moisés depois: coloquei tudo nesse pote e saiu isso aqui. Sabe, se você quer dar uma desculpa, tente achar alguma desculpa melhor. Mas foi o que ele teve a cara de pau de dizer para Moisés. Só coloquei o ouro aí dentro e olha o que saiu. Agora, essa figura aqui é de um deus dos egípcios. Falei com vocês dos touros, e os bezerros são um símbolo de fertilidade. E o touro é um símbolo muito comum. Me falaram que há um touro de ouro assim, do lado de fora da Bolsa de Valores Europeia em Frankfurt on Main. É um símbolo de riqueza e fertilidade e prosperidade. Saiu isso aqui, disse Arão. E porque a idolatria leva à imoralidade, porque quando você perde o respeito por Deus, você perde o respeito por outras pessoas. E houve uma orgia ali. Bom, vocês conhecem a história. Foi bem sórdido. E quando Moisés desceu e viu o que estava acontecendo, ele quebrou as 2 cópias da lei de Deus. Ele os esmagou. Foi só um símbolo do que eles estavam fazendo. Eles já tinham quebrado a lei. E perguntou: como puderam fazer isso? Daí ele voltou ao monte e disse: Deus, estou farto deles. E Deus disse: também estou. E Deus disse: acho que eu vou acabar com eles. Vou tentar com outra pessoa. E foi aí que Moisés atingiu o ápice de sua carreira, eu acho. Ele assumiu o papel de um sacerdote e disse: Deus, se vai apagar alguém de seu livro, que seja eu. Eu não quero ser o único. E Deus respondeu: eu só apago do meu livro os nomes daqueles que pecam contra mim. E você não pecou. E esse pensamento permeia todo o restante da Bíblia. Quando Davi pecou com Batseba, disse: Deus, não apague o meu nome de seu livro, por favor. E no último livro da Bíblia, Jesus promete: se alguém é um vencedor, não apagarei o seu nome de meu livro. A coisa mais importante da vida é manter seu nome no livro da vida, pode crer. Deus disse: só apago do meu livro aqueles que pecam contra mim. Essa história é muito trágica, e quando Moisés insistiu que o povo fosse castigado, vocês sabem quantos morreram? 3.000 pessoas. Agora é importante lembrar que a lei foi dada no Monte Sinai, no 50º dia, depois que o Cordeiro de Páscoa foi morto. Esperem que eu vou contar para vocês. O Cordeiro de Páscoa é morto às 3 horas da tarde. No 3º dia depois disso, eles são libertos. E no 50º dia depois disso, no dia chamado de Pentecostes,
Eles receberam a lei e 3.000 pessoas morreram porque quebraram-na. Vocês estão entendendo o paralelo aqui? Não é impressionante? O padrão do velho e do novo, a letra mata, mas o espírito vivifica. Naquele mesmo 50º dia, séculos depois, quando os judeus estavam celebrando o dia que a lei foi dada, Deus derramou seu espírito e 3.000 pessoas foram salvas. Sabe, no mesmo 50º dia. Veja como a Bíblia se encaixa. Finalmente, a última divisão em Êxodos, construção e consagração, construíram, onde conseguiram todo o material. O ouro, por exemplo, usaram 1 tonelada de ouro. Bom, a Bíblia diz que cada homem deu 1/5 de uma onça ou 6 gramas de ouro cada um. Onde conseguiram esse ouro? A resposta é que os egípcios estavam tão felizes de vê-los partirem que simplesmente deram todas as suas joias para se livrar deles. Toma, vão embora. Depois das 10 pragas, as pessoas da terra queriam que os judeus fossem embora e lhe deram todo o seu dinheiro e as joias que tinham à disposição. Então tinham esse ouro. Mas diz que para a construção do tabernáculo, o povo deu espontaneamente, com muito carinho, regularmente e generosamente. Aí está um bom sermão para alguém aqui que quiser pregar. Diz aqui que deram espontaneamente, não tiveram que ser pressionado, persuadido para dar, deram com alegria. Eles pensaram a respeito, pensaram sobre quanto deveriam dar. Não foi uma coisa feita sem pensar, e eles deram regularmente, continuaram a dar, e deram generosamente, e diz que tiveram que ser impedidos de contribuir. Não é lindo? Se o povo de Deus hoje contribuísse dessa forma, sabe? Teríamos que pará-los de contribuir. Aleluia! E finalmente Deus veio para morar ali. Eles consagram o tabernáculo e eles veem a glória descer. E daí em diante, eles veem a coluna de fumaça. Não sei se estava na outra figura. Mas daí em diante, eles veem a coluna de fumaça em cima do Santo dos Santos. O Santo dos Santos não tinha nenhuma luz natural, nem mesmo velas, mas era inundado com luz, a glória do Senhor. E quando essa coluna se movia, eles tinham que caminhar. E quando parava, se acampavam. Bem, agora me restam apenas 10 minutos dessa palestra. Qual é o uso para nós hoje do livro de Êxodos? Bem, ele é o mesmo Deus. Ele não mudou. O Deus de Êxodo é o nosso Deus e nós somos seu povo. Ele não mudou e ele trata conosco da mesma forma que ele tratou com eles. Por isso que muitas palavras em Êxodo são usadas novamente no Novo Testamento. Palavras como lei, aliança, sangue, cordeiro, Páscoa, Êxodo, fermento. Todas essas palavras do Novo Testamento recebem seu significado no livro de Êxodo. Portanto, precisamos conhecê-lo. Mas ao mesmo tempo é diferente. Não estamos sob a lei de Moisés. Estamos sob a lei de Cristo. E isso é muito, muito importante. Senão estaria quebrando a lei de Moisés agora, porque ele disse que não poderíamos usar roupas de material misto, ou lã ou algodão puros. Estou quebrando a lei de Moisés, mas não estou sob a lei de Moisés, estou sob a lei de Cristo. Agora, em muitas formas isso é mais difícil, em outras é mais fácil. Mas a primeira forma de aplicarmos o livro de Êxodos é aplicá-lo a Cristo e buscar Cristo neste livro. Examinai as Escrituras, ele disse, pois eles testificam de mim. Agora, o Êxodo é central ao Velho Testamento. Todos os livros depois de Êxodo olham para trás para Êxodo, como a redenção, sobre o qual todo o resto se baseia. A cruz é central ao Novo Testamento. Em que forma o Êxodo é ligado à cruz? Bem, 6 meses antes de morrer na cruz, Jesus estava lá em cima no Monte Hermão, aquele monte com neve lá no norte de Israel, com 2.800 metros. E ali ele conversava com Moisés e Elias. E o Evangelho de Lucas nos conta sobre o que eles conversavam. Será que vocês já pensaram nisso? Sobre o que eles conversavam? Diz ali que conversavam sobre o êxodo que Jesus estava para realizar lá em Jerusalém. Não é impressionante? Moisés e Jesus falando sobre
o êxodo que Jesus estava para realizar. Isso nos dá uma dica. Sabemos que Jesus morreu às 3 horas da tarde, no minuto exato quando milhares de cordeiros pascuais estavam sendo mortos. E é por isso que Paulo diz que Cristo, nossa Páscoa, tem sido sacrificado por nós. Está tudo ali, para que o anjo da morte não nos toque. Ele ressuscitou dos mortos no 3º dia depois disso, e é a sua ressurreição que nos livra do morte. Ele é o pão do céu. O Novo Testamento diz que ele é a rocha da qual Moisés tirou água para o povo de Israel. João diz no seu evangelho que a palavra se tornou carne e tabernaculou entre nós. Que palavra interessante para usar. Literalmente, ele armou a sua tenda entre nós. Porque para nós o tabernáculo é Jesus. Deus habitando no meio de seu povo. Então podemos entender Cristo muito melhor agora. E ele disse, eu não vim para destruir a lei, mas para cumpri-la. Então aplicamos o livro de Êxodos não apenas a Cristo, mas aos cristãos. Por exemplo, a travessia do Mar Vermelho prefigura o batismo. Paulo diz que os filhos de Israel eram batizados em Moisés no Mar Vermelho. E vocês foram batizados em Cristo. O que o Mar Vermelho significava para eles, seu batismo significa para você. Estão vendo a ligação? Impressionante. Nós também temos uma Páscoa regularmente. A ceia do Senhor é simplesmente a Páscoa. Fui a uma sinagoga em Northwest London, Finchley, e eu era o convidado de honra e sentei perto do rabino para a Páscoa. Um privilégio tanto. E ele pegou o pão e quebrou, deu graças por ele e repartiu ao povo. Depois pegou uma taça de vinho e agradeceu e repartiu ao povo. E de repente olhou para mim e disse, isso não é a ceia. Ele viu no meu rosto o que significava, o que representava para mim. Porque isso era a minha Páscoa. Não é? Eu estava me lembrando da libertação, a redenção de Cristo. E Paulo diz, sempre celebram esta festa, mas sem o levedo da malícia e da maldade. Existe um equivalente ao pão sem levedo na vida cristã. Fermento no Novo Testamento é normalmente uma figura de malícia, maldade, pensamentos maus. E temos que guardar esta festa sem esse levedo. Mas há uma lei também para guardar. Em muitas formas, a lei de Cristo é mais difícil que a lei de Moisés. A lei de Moisés diz, não matem ninguém. Bom, até onde sei, eu nunca matei ninguém. Mas Jesus pergunta, já desejou que alguém morresse? A lei de Moisés diz, não pratique adultério. Bem, não fiz isso, mas a lei de Cristo diz, você já pensou sobre isso? É muito mais difícil guardar a lei de Cristo do que a lei de Moisés. Preferiria 1000 vezes guardar a lei de Moisés. E você? Ao mesmo tempo, é mais fácil. Porque não precisamos de um monte de sacerdotes, um monte de rituais, um monte de prédios especiais. Como disse uma querida irmã escocesa, quando quero entrar no Santíssimo Lugar, basta jogar o meu avental sobre o meu rosto. Temos acesso direto ao Santo dos Santos. Cada vez que você ora, você pode entrar no lugar mais santo de todos, sem barreiras, no nome de Jesus. Há uma diferença grande entre a nova aliança e a velha. Quando a lei foi dada em Pentecoste, 3.000 morreram. Quando o Espírito foi dado em Pentecoste, 3.000 viveram. Prefiro ter o Espírito do que a lei, porque o Espírito escreve a lei aqui dentro. Mas resta uma libertação futura para os cristãos, equivalente ao Êxodo. Se você ler o livro de Apocalipse, verá que todas as pragas de Faraó vão acontecer novamente. Há uma correlação impressionante entre as pragas no final da história e as pragas de Faraó. E aqueles que permanecerem fiéis a Jesus passarão por tudo isso e serão vitoriosos. E vocês sabem que o livro de Apocalipse diz que os mártires e todos aqueles que venceram as pressões da perseguição por fora e tentação por dentro, eles cantarão a canção de Moisés. Nos céus ouviremos a canção de Moisés. E se voltar ao livro de Êxodo, capítulo 15, a primeira canção gravada na Bíblia foi composta por Miriam.
para celebrar o afogamento dos egípcios no Mar Vermelho. E quando todos os problemas desse mundo estiverem acabados, estamos seguros lá na glória, então cantaremos a canção de Moisés. Teremos passado por um êxodo duplo, tanto o êxodo da cruz, e isso já aconteceu, e o escape de todos os problemas que estão vindo por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.